Jesus. Obrigado. Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem está feliz, dá glória para Deus. É uma honra mais uma vez poder, irmão, pastor Vinícius. Como ele diz, nós trabalhamos junto ali, não dá mais, mas a amizade continua, né? O respeito, o carinho um para com o outro. E hoje nós estamos aqui. A última vez que estive aqui foi na despedida do pastor Biraci, Biraci, né? É isso mesmo? Biraci, a última vez que estivemos aqui, foi uma benção, né? E depois a gente não morava aqui, a gente mudamos para cá. Tem um ano que estamos morando aqui, é muito sim, a gente vai para muitos lugares fazer a obra de Deus. Mas a gente não esquece que a gente está sempre passando aqui na porta da igreja, lembra dos irmãos, alguns a gente mexe na rua, outros a gente nem conhece direito, porque são muitas pessoas. Mas o importante de tudo é que o nosso Deus tem nos dado vitória, tem nos honrado, nos abençoado. E mais uma vez Deus nos trouxe aqui. Então estamos felizes, estamos alegres. Não quero tomar o tempo dos irmãos, quero falar um pouco da palavra de Deus que se encontra ali em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, bem conhecido. Quem tem sua Bíblia aí pode abrir sua Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, fala sobre o Pentecoste. Eu quero dizer para os irmãos que a gente conta, né, a história da Bíblia, né? A gente fala de Jesus, conta a história, e Deus tem nos abençoado com esse ministério, de falar de Deus, de estar sempre junto, pregando a palavra de Deus por aí, e sempre quem faz a obra é o Senhor Jesus Cristo, nós apenas somos instrumento na mão do Senhor. Quem contou, diga amém. Atos capítulo 2, bem conhecido, fala assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estávamos todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impiedoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas estranhas, línguas repartidas como que de fogo, as quais puseram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Diga amém. Diga glória a Deus. Irmãos, eu quero falar rapidamente que quando o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá a oportunidade de nós fazermos algo para Ele, é porque Ele confia que nós vamos fazer direito, né? Confia que nós vamos fazer a vontade dEle de acordo com o que Ele nos manda e com o que Ele confia em nós. Quando o Senhor, Ele nos chamou para a obra, Ele te chamou para a obra, Ele não nos chamou por acaso, simplesmente porque Ele tem uma amizade com a gente. Ele nos chamou porque Ele confiou em nós fazer para Ele algo grande, algo sobrenatural, que é fazer a vontade de Deus. E sabemos bem que é difícil, nos dias de hoje, tomarmos uma posição perante Deus em muitas coisas, e muitas coisas, às vezes, deixamos até a desejar na presença de Deus. Quando começamos o Evangelho, começamos a nossa caminhada na presença de Deus, tudo que se faz é festa, tudo que vamos fazer é alegria. E com o passar do tempo, a gente começa a relaxar e não fazer mais com aquele amor, com aquela vontade a qual nós começamos a fazer a obra de Deus. Pois bem, irmãos, quando nós lemos essa passagem aqui, eu tinha um outro versículo, mas Deus tocou que eu falasse, depois dessa palavra abençoada que o nosso pastor trouxe sobre o Pentecoste, o que me deu a entender o que? Existia um profeta, existia um discípulo do Senhor Jesus Cristo, por nome Pedro. Quem já viu falar sobre Pedro? Levanta a mão, deixa eu ver. Era um homem que andava com o nosso Senhor Jesus Cristo, ia para todos os lados com o Senhor Jesus Cristo, porém, ele tinha um pequeno problema, ele não tinha muito paciência. Vou falar na língua de hoje, não tinha muita paciência, né? Ele era uma pessoa que não era muito paciente com as coisas, ele tinha um jeito dele de fazer as coisas.
do jeito dele. E nós sabemos bem que não é porque, eu quero trazer nessa noite, não é porque muitas das vezes andam, igual Pedro andava com Jesus, estava com Jesus, não significava que ele era um salvo, que ele era um cristão. Porque ele andava com Jesus, muitas das vezes fazia a vontade que o Senhor mandava e sempre estava desviando, sempre estava fazendo alguma coisa que não agradava. Ou seja, quando nós vemos verdadeiramente encontrarmos com Deus, há uma mudança de vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando nós nos encontramos verdadeiramente com Deus, há uma mudança de caráter, de decência, porque as vestes espirituais, estou dizendo materiais, estou dizendo vestes espirituais, ela é lavada, purificada no sangue do Cordeiro. Então, quando nós temos aquele encontro com Deus, há uma mudança em nossa vida. Aquilo que nós fazíamos errado, já não queremos fazer mais. Já não mais futricamos, já não mais mentimos, já não mais nos prostituímos, porque tivemos um encontro verdadeiramente com o Senhor Jesus Cristo. E quando nos encontramos com Deus, a primeira transformação, ela vem de dentro para fora. Aquele que era já não é mais. Aquele que fazia já não faz mais, porque já não andamos mais conforme as nossas vontades, andamos na direção do Espírito Santo de Deus. Quando levanta, ora e pergunta: Deus, é da sua vontade? Quando vai, Deus, é da sua permissão que eu faça tal coisa? E o que acontece que eu estou trazendo essa palavra para o dia de hoje? Aquele homem, o apóstolo Pedro, ele andava com Jesus, ele via os milagres de Jesus, mas porém ele não conseguia fazer, não conseguia prosseguir, mesmo fazendo, a hora que ia dar certo, o que ele fazia? Ele deixava entrar dúvida. Quando ele viu o Senhor andando sobre o mar, o que ele fez? Ele veio correndo e disse: eu posso também? O Senhor, claro, vem. Quando o Senhor fala vem, irmãos, é porque ele garante a vitória. Quando ele falou vem, Pedro, pode andar sobre as águas, é porque ele estava querendo dizer o que? Olha, confia, quem está te chamando não é o homem, quem está te chamando sou eu, e se eu chamei, é porque eu garanto, pode andar sobre as águas. Está entendendo? Se o Senhor te chamou para essa obra, vem, mas vem com vontade, vem com tudo, porque se Ele te chamou, Ele segura nas suas mãos, e Ele te garante a vitória, te garante a bênção. Ele não chama à toa, Ele não chama por acaso. O Senhor, eu digo assim, Ele é o nosso Senhor. Nós não temos uma amizade com o Senhor, que nós falamos alguma coisa com Ele, ou brincar, não. O Senhor é sim, sim, não, não. Ele nos chamou para uma obra, num propósito, e quando Ele chama, Ele pode ter certeza, Ele chama, Ele não erra quando Ele chama descapacitado, capacita para poder fazer a vontade dEle. Está entendendo, irmãos? Quando o Senhor chama, você vem. Agora eu tenho um encontro verdadeiro com Deus. Aí ele chegou, até que chegou um dia, quando o Senhor estava andando sobre as águas, chamou Pedro, ele chegou, começou a andar, de repente ele, opa, eu estou andando, de repente ele começou a afundar, porque entrou uma dúvida. Você tem que ter fé naquilo que você faz, naquilo que você fala. Se você não acredita em Deus, porque tem pessoas que têm uma mania assim, de pegar uma coisa e falar assim: olha, meu filho, você está todo errado aí, está na droga, está na prostituição, eu vou te botar na mão de Deus. Mas quando Deus bota a mão, ele corre lá e tira. Eu conheço uma pessoa que ele tem um filho, que o filho dele é muito problemático, já batizou na igreja, às vezes vai para a igreja, sai. Um dia ele falou assim: olha, pastor, a partir de hoje eu vou deixar o meu filho na mão de Deus. O que Deus fizer na vida dele eu vou deixar, não vou mais pôr a mão. A primeira oportunidade que eles prenderam ele, o pai dele correu, gastou tudo que tinha. Eu falei: mas você não falou que ia deixar na mão de Deus?
Talvez Deus pode estar fazendo isso. Ah, mas eu não aguento. Aí trouxe para casa. A segunda vez que ele caiu, o pai dele foi e tirou. A terceira vez ele tentou matar o próprio pai. Está entendendo? Então, quando Deus coloca a mão, você colocou na mão de Deus, confia, porque Deus, ele não perde o controle, ele sabe aquilo que ele está fazendo. Botou na mão de Deus, Deus deixa. Deus garante a vitória. Deus não nos dá luta, irmão, que nós não podemos ir até o fim com ela, não. Deus não te dá, não. Ele te capacita. E outra coisa, a luta pode ser a pior luta que seja, mas aquele que você confiou, ele garante a vitória. Ele está ali para te dar a vitória. Ele está ali para te abençoar. Ah, pastor, mas a minha casa hoje não está do jeito que eu quero. Mas o Senhor fala, mas vai chegar um dia que você vai dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. É necessário que nós passamos por uma luta para conseguir uma grande vitória. É necessário que às vezes choramos para que o Senhor venha colher nossas lágrimas, irmãos. As coisas não é tão fácil, não é tão simples, da maneira que pensamos, não. Hoje você pode estar aqui, mas você fala, Senhor, eu não quero ficar aqui, eu não gosto daqui, mas se Deus te colocou aqui, fica, porque Ele vai te garantir a vitória. Uma hora a vitória vem, uma hora você vai entender, olha, eu não entendo porque eu tinha um emprego bom, o Senhor morava no Rio, eu estava no Rio, e Deus me trouxe para cá, você não entende, mas quando você é guiado na direção do Espírito de Deus, você não tem que entender, você tem que ir, vai, porque o Senhor segura nas suas mãos, vai, hoje você chora, mas amanhã você vai sorrir, porque o Senhor te garante a vitória. Nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. Tem pessoas que eles têm a oportunidade de se tornar uma pessoa rica, uma pessoa melhor, financeiramente, mas já tem outra que às vezes você não é tão bem financeiramente, mas espiritualmente você está correto na direção de Deus. Uns vêm para ser usados, outros vêm para receber a bênção. Cada um Deus usa de uma forma, de uma maneira, mas todos são usados pelo Senhor Jesus Cristo de alguma forma. Aí vai, vamos continuar, aí vai. Quando chega um dia, o soldado vem prender Jesus. Quem arranca a espada e corta a orelha do soldado? Pedro. Ou seja, ele andava com o Senhor, mas ainda não tinha aprendido que não é dessa forma que funciona. Tem vez na nossa vida que servimos a Deus, que a gente às vezes, irmão, tem que engolir um boi inteiro, mas a gente engasga com o mosquito. Tem vez que dá vontade de chorar, né, pastor Vinícius? Dá vontade de correr, de gritar. Tem vezes que você fala assim, desse jeito aqui está correto, a pessoa fala, não. Você fala, mas vai dar errado, mas tudo bem. Às vezes, para não magoar, para não machucar, a gente até aceita, mas sabendo que não está do jeito que a gente quer. A obra de Deus é assim, irmãos. A Bíblia fala, se você fizer alguma coisa, aquela coisa está escandalizando seu irmão, então você não faz. Às vezes, ainda que está te doendo, está te machucando, você deixa para lá, vai em frente, faz a vontade de Deus, só faz, só ora. A oração do justo, ela vale muito em seus efeitos. Ah, hoje a igreja não está cheia, mas amanhã Deus tem um propósito novo, um propósito diferente. O interessante não é você não calar, é você falar, pregar, mostrar quem é Deus que serve. Você mostra o Deus da sua vida, é nas suas atitudes, naquilo que você faz, aonde você vai, com quem você conhece. Você mostra Deus na sua vida, não é na arrogância, não é se sentindo maior do que o outro, não. Você mostra Deus na simplicidade, na humildade, sabendo sempre, Deus exalta o humilde e abate o exaltado. Mas se tem que fazer, faz. Se tem que pregar, prega. Se tem que ir, vai. Não tenha medo. Jesus, o nosso Deus, nos garante a vitória. Ele não errou quando Ele te escolheu. Ele não errou quando Ele te chamou. Ele sabia, olha, vai.
o tempo passa, os dias passam, mas o dia que o Senhor marcou da sua vitória, está lá marcado. Vai chegar aquele dia, vai chegar aquela hora. Aí passa-se o tempo. Há um dia, quando Pedro corta a orelha do soldado, o Senhor olha para ele e fala assim: Pedro, não faça isso, Pedro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não faça isso. E pegaram Jesus, bateram em Jesus, fizeram tudo o que podia com o Senhor Jesus Cristo. Até que chegou um dia que eles estavam indo crucificar Jesus. E a Bíblia nos fala que quando eles estão ali, batendo, fazendo aquela covardia toda com o nosso Deus, o nosso Senhor, e Pedro estava ali olhando, de longe, olhando, de repente alguém olha para Pedro e fala assim: olha, você aí, você também é um deles. Aí Pedro fala assim: eu? Mas o Senhor tinha dito para ele: Pedro, antes que o galo canta, você me negará 3 vezes. Aí Pedro já vai, então alguém olha para Pedro e fala assim: você é um deles. Não, eu não sou igual a nenhum deles, mas você é. Olha só o que me chama a atenção, irmãos. Eles olham para Pedro e falam assim: você é um deles. Aí, por quê? Você anda igual a ele, veste igual a ele e fala igual a ele. Está entendendo o que eu dizer? Estavam querendo dizer para ele o quê? Você é igual a esse que está sendo crucificado, você é igual a Jesus, as suas vestes, seu modo de andar, seu modo de falar. Mas ele dizia mesmo assim: não, eu não sou. Ele estava sendo conhecido como um homem segundo a vontade de Deus. Ele estava sendo conhecido como se fosse a imagem, a semelhança de Jesus Cristo. Ele estava comparando ele a ele. Você fala igual a ele. Não, não falo. Você anda igual a ele. Não anda. Você veste igual a ele também. Não veste igual a ele. É aquele tipo de pessoa assim: você é cristão? Não. Mas você vai na igreja, você anda com a Bíblia, você ouve a palavra, você é daquele lugar? Não. Quando você fala que não é, você está fazendo o quê? Está negando. Quem está entendendo? Dá uma glória para Deus. Deixa eu ver quem está entendendo. Aí o que acontece? Ele olha de novo para você. Não, ele nega. Quando ele nega a 3ª vez, a Bíblia fala que o galo vai e canta. Aí ele para. Diz a palavra que Pedro se entristece quando ele escuta o galo cantar. Mas não significava porque ele estava andando com Jesus que ele ainda tinha tido um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Mas ainda Deus ainda tinha mais uma oportunidade para Pedro. Depois de passou tudo, depois daquilo tudo que aconteceu, há um dia os discípulos reúnem os discípulos. Aí fala assim: ó, nós vamos para Jerusalém. O que nós vamos fazer em Jerusalém? O Senhor disse assim: ó, ficai todo em Jerusalém. Nós reunimos em Jerusalém. Então alguém fala assim: mas o que nós vamos fazer? O nosso Senhor já não está mais conosco, Ele já partiu, Ele já morreu, já ressuscitou, já subiu. Olha, mas se o Senhor mandou, nós vamos fazer. O segredo de uma vida de vitória não é você ter mansões, aviões, não. O segredo de uma vida de vitória é você ser rico espiritualmente. É obedecer a Deus e o Espírito de Deus tomar posse do seu ser, e o teu ser conhecido como um santuário do Espírito Santo de Deus. Verdadeiro rico é aquele que anda de cabeça erguida, que não tem medo desse evangelho, que nem se envergonha da palavra de Deus. Verdadeiro rico é aquele que prega, é aquele que vai num lugar, vai para outro, em vez dele correr do diabo, é o diabo que corre dele. Não tem medo de feitiçaria, não tem medo de bruxaria, de macumbaria, não. O meu negócio é com Deus e o meu Deus me garante a vitória. Entra onde entrar, saia onde tiver de sair, mas vai de cabeça erguida, sempre sabendo: Deus é comigo, eu não tenho que me envergonhar, não tenho que me preocupar. Aí o que acontece? Quando eles obedeceram à vontade, eles ficaram em Jerusalém. Quem tinha mandado eles ficar em Jerusalém? Era o Senhor Jesus Cristo. A ordem era: faz o que eu estou falando, não é assim que o Senhor fala?
apenas faz o que Deus manda e não se preocupa, porque Ele vai te garantir a vitória, Ele vai te garantir a bênção. Não tenha medo, não se preocupe. Mas pastor, eu chego na igreja, tem meia dúzia, que tenha um ou que tenha dois, mas vai orar, vai clamar, vai pregar. Ah, mas pastor, está faltando fulano. Não se preocupa, que falta fulano, que falta Bertano, mas o verdadeiro que não pode falhar vai estar ali te esperando, que é o Senhor Jesus Cristo, para te dar a vitória, te dar a bênção. É dobrar o joelho, é orar, é clamar. Lembra de uma coisa: você é quem é responsável pela sua própria salvação. Não é o que não veio, não é quem é você quem é responsável. Portanto, fala o que lá em Mateus, se eu não me engano, é 23 ou 24. Naquele dia subirão um e ficará o outro. Ou seja, alguém tem que subir, alguém vai subir. Aí, se eu depender do outro para mim subir, talvez vai ficar até os dois. Mas se um buscar e clamar, você vai chegar lá. Aí o que acontece? Diz a Bíblia, vai nos conta aqui, versículo de número 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Eles não sabiam que aquele dia estava marcado para que eles recebessem uma da maior glória, uma das maiores bênçãos, uma da maior riqueza na vida do homem, que era o batismo com o Espírito Santo. Aí quando eles estão ali reunidos, cantando, falando alguma coisa, diz que havia gente de todo e quanto é lugar. Aí de repente a Bíblia nos fala que de repente veio um vento forte, aquele vento que de repente bate na janela, nas portas, e ninguém entendeu nada. De repente a Bíblia nos fala que o Espírito de Deus começou a encher aquela casa, a encher aqueles homens começaram a ficar cheios do Espírito Santo, começou a falar em outras línguas repartidas, línguas estranhas, e falava e profetizava. E a Bíblia nos fala o quê? Que de repente aqueles homens estavam cheios, de repente eles estavam vazios, mas de repente estavam também cheios. E quem estava lá? Pedro, o brigão, o que não tinha paciência, o pavio curto. O que eu quero que nós entendemos nessa noite? Não é, irmãos, porque ele andava com Jesus que ele tinha o verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, não. Ele foi ter o verdadeiro encontro com Jesus Cristo depois que ele morreu e ressuscitou. E quando ele andava com o Senhor lado a lado ali, vendo o que o Senhor fazia, ele não se preocupava, porque ele falava assim: olha, se o mestre está do meu lado, está comigo, eu não tenho que me preocupar, porque não vai me acontecer nada. Mas quando o Senhor morreu, que foi para o céu, que depois mandou para eles o Espírito Santo, o Consolador, foi que Pedro verdadeiramente teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Foi que ele chegou até o Senhor. Chega a mim, e eu chegarei a vós. Quando ele teve um encontro com o Senhor naquele momento, diz a Bíblia que ali tinham umas pessoas de outros países, começaram a debochar dos profetas, dos homens de Deus. Eles estão bêbados, eles estão loucos, esses homens estão sem noção. Diz a palavra de Deus que de repente Pedro levanta no meio daquele horroroso todo, né? Alguém que já conhecia, que talvez, eu estou dizendo de mim, alguém que talvez já conhecia Pedro, que pelo seu jeito de ser, pavio curto. Aí falando: calma Pedro, não vai não, peraí meu filho, eu não vou brigar não, eu vou mostrar para esse povo quem é Jesus. Hoje aquele Pedro velho morreu, ressuscita aqui hoje um Pedro novo. Hoje eu tive um verdadeiro encontro com o Senhor. Aí começa Pedro pregar, diz a Bíblia que mais de 5.000 almas aceitaram Jesus como seu Salvador. Ou seja, quando o homem sai e Deus entra, o milagre acontece. Aleluia. Quem recebe essa palavra nessa noite? Se o homem sai, se Jesus entra, o milagre acontece. Quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, irmãos, não tem erro. Não tem ninguém que possa fazer ou falar o contrário. Quando nós colocamos Deus em primeiro plano, quando nós depositamos a nossa confiança e a nossa fé em Deus, nós só temos que esperar o milagre, porque na hora certa, no tempo certo, o Senhor vai te exaltar, o Senhor vai te abençoar. Aí imagine bem, depois que, primeira coisa que eles fizeram, eles obedeceram, irmãos. O segredo é obedecer a Deus.
os mandamentos de Deus. O segredo é olhar sempre, em primeiro lugar, em primeiro plano para Deus, botar Deus na frente de todos os momentos. Entender que os dias são maus. Entender que trabalhamos, passamos por dificuldade, passamos por luta, somos criticados, somos apontados, muitas vezes não somos entendidos, às vezes somos até humilhados, mas não tem problema não. O dia da exaltação vai chegar, o dia da exaltação vai chegar. Mas eu lembro de uma passagem que tem ali em Êxodo, capítulo 14, versículo 14, quando Moisés diz para o povo assim, olha, o Senhor pelejará por vós, e vos calareis, aleluia. Quando diz calar é calar de responder, calar de discutir, de brigar, mas nunca de adorar e exaltar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A sua luta, ela tem um começo, mas ela também tem um fim. Quem sabe não é hoje? Ninguém sai de casa por sair, não, eu vou lá porque o pastor Vinícius marcou, não. Eu estou ali porque eu tenho um compromisso, eu tenho uma postura diante do meu Deus. Eu preciso mostrar para este mundo que o Deus que eu sirvo, ele não mudou, que o Deus que eu sirvo, ele é o mesmo. Ele é quem me dá caráter, decência, é ele que me faz ser o que sou. Eu posso não ser nada perante os olhos do homem, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olhar para você, às vezes, porque o ser humano é assim. O ser humano, ele olha para você pela sua aparência. Porque ele não sabe o que tem por dentro, o que você sente aqui dentro, não. Às vezes são palavras difíceis, palavras duras, às vezes você tem que engolir coisas. E às vezes tem que calar. Quantas das vezes nós já pastoreamos muitas igrejas, eu, minha esposa está ali, missionária Lídia, minhas filhas. Quantas das vezes a gente ouvia coisas, né, de pessoa, de membro, até coisas que a gente nem esperava. E na hora a gente conversava, está tudo bem. Ah, tudo bom, deixa para lá. Aí quando você chegava em casa, fechava a porta do quarto e você chorava. Porque a pior dor, irmãos, não é quando você toma um tapa, um beliscão. A pior dor é quando você sente aqui. Porque não tem remédio que cura uma palavra dura, uma palavra difícil. Não tem remédio que cura aqui a mágoa. Mas quando você dobra o joelho, mas quando você clama a Deus, o remédio chama Senhor Jesus Cristo. Porque aonde o médico não toca, o Senhor toca. E a ferida da alma, a ferida do Espírito, tem cura. É o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Faz a obra de Deus. Tenha um encontro verdadeiro com Deus nas madrugadas, no jejum, na oração, na Bíblia. Não se preocupe, problema tem em todos os lugares, dificuldade em todo lugar que você for vai ter, igreja tem um monte por aí, sai dessa daqui, vai para dali, tem um problema pior. O importante não é você mudar de tempo, mas é mudar de comportamento. O importante não é eu trocar o pastor, mas eu trocar a minha identidade espiritual. O importante para ter uma vida consagrada, uma vida de vitória, é eu me comportar como cristão, ser cristão, buscar, falar com Deus e pedir: Deus, muda o meu caráter, a minha decência, para que cada dia eu possa descer e o Senhor aparecer na minha vida. Quanto mais buscarmos, mais Deus te dá. Quanto mais oração, mais poder. A dificuldade vem, a luta vem, mas se acreditarmos que o Senhor vai mudar, o Senhor vai mudar a nossa vida. Se buscarmos, vamos encontrar. Não há nada, irmãos, que possa mudar uma oração de um crente fiel. Só Deus é quem pode te garantir a vitória. Só Deus é quem pode te garantir a bênção. E essa palavra que eu deixo nesta noite é: busca ao Senhor. Ainda é tempo. Ainda é tempo de clamar a Deus. Ainda é tempo de buscar a Deus. Porque o nosso Deus tem coisas grandes para nos dar.
Aproveita, não se preocupa não, aproveita que essa porta ainda está aberta, mas a Bíblia fala que um dia ela vai fechar. Imagina bem, pastor, Jesus chega nas nuvens hoje para buscar a igreja, aí amanhã fica aquele monte de cristão aí que não quer compromisso com Deus, e de repente chega na igreja, cadê o pastor? Cadê o irmão fulano? Já pensou que tristeza, que angústia, que agonia, você tão pertinho do céu, e na hora exata perder a salvação e saber que não tem mais jeito? A pessoa, que dificuldade, que tristeza é, meu Deus, eu tenho tanta curiosidade, eu quero tanto saber como é o céu, eu quero tanto chegar no céu, abraçar o meu Jesus, falar muito obrigado pelo que o Senhor fez por mim, e aproveitar a oportunidade e falar, poxa Adão, se você não tivesse comido a fruta, eu não tinha trabalhado tanto, né? Aproveitar, falar uma coisinha assim com ele. A pessoa que alegria, você vê lá Isaac, Zaqueu, você vê Elias, Eliseu, já pensou que benção, na hora H, na hora exata, você perder a salvação por causa de uma coisinha assim? Te dou um conselho, busca a Deus, não se vende, não troca a sua salvação, Deus tem coisa grande para te dar, amém, e te deixa uma palavra de conforto, o seu nome está escrito no livro da vida, aleluia. Quem crê, levanta a mão, dá glória para Deus. Posso fazer uma oração, meu querido? Posso? Quem gosta de receber oração, levanta a mão, fica de pé, deixa eu fazer uma oração. Até aqui o Senhor me deu essa palavra, já agradeço desde já ao pastor Vinícius, ao irmão Jorge, né, meu amigo, Deus abençoe, tá, meu querido? Deus abençoe os irmãos, a igreja. Essa igreja aqui é uma benção, irmãos, é uma benção, essa igreja é uma benção, tá? Sempre tenho aprendido muito com os irmãos aqui, sempre aprendo com os irmãos, e tudo que eu posso fazer para os irmãos é estar sempre orando, e se precisar, estamos às ordens, amém? Não estou falando de precisar para pregar, não. Precisar de nos chamar para sentar ali para assistir um culto, nós senta, nós fica na portaria, nós fica lá embaixo na escada, não dá esse negócio com nós não. Fazer a obra de Deus não é só subir aqui não, fazer a obra de Deus, você ir lá na rua pegar um folhetinho, opa, vem cá, Jesus te ama. Isso também é fazer a obra de Deus. Você passar uma vassoura, limpar a igreja, isso tudo é obra de Deus, mas quando for fazer, faz com alegria, amém? Faz com prazer, faz para Deus, porque Deus faz para você. Deixa eu orar. Senhor Deus, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, primeiramente eu te agradeço, meu Deus, pelo dia qual passamos, por ter chegado até aqui. Meu Senhor, obrigado por cada obreiro desta casa, pelas membrezias, crianças. Abençoa a vida do pastor, sua família, seus filhos, sua esposa. Meu Deus, os irmãos que não pôde estar aqui, os que estão estudando, ou trabalhando, ou no seu lar, visite cada um, meu Deus. Toca agora do alto da cabeça, a planta dos pés. Meu Deus, envia anjos neste local, neste lugar. Batiza no Espírito Santo, renova os dons espirituais. Coloca ânimo, meu Deus. Tira o cansaço físico, cansaço mental, tira o desânimo, tira a frieza, meu Senhor. Envia um povo diferente, um povo que queira te adorar, te exaltar em espírito e em verdade. Meu Deus e meu Pai, passa aqui, meu Pai, nessa noite com teu sangue, purifica um por um, meu Senhor, abre o céu sobre este lugar, estende as suas mãos de misericórdia, meu Deus, toca, meu Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés, toca na alma, no espírito, toca na carne, nos ossos, no nervo, no sangue. Aonde houver uma enfermidade, seja queimada, repreendida, expulsa agora, em nome de Jesus Cristo. Dá saúde, dá paz, dá força, dá alegria ao teu povo, teus filhos. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Nos alegra cada dia mais com a sua presença, meu Senhor. Não nos deixe olhar para trás, não nos deixe olhar para o mundo, mas que possamos seguir o alvo que é o Senhor. Meu Senhor, eu te entrego esta casa e este povo. Vai conosco e fique também com teus filhos. Muito obrigado por tudo que aqui o Senhor fez, pela palavra, por tudo. Eu te entrego um por um e te agradeço, crendo na vitória e na bênção, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos, abençoe o pastor e meu muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.
Jesus. Amém, querido? Você está feliz? Vamos fazer aquela oração intercessória, lembra? Quem lembra aí do que é a oração intercessória? Nós temos aqui aqueles envelopes, né? Onde tem os sonhos, onde tem também aquelas coisinhas que a gente precisa, que a gente deseja se libertar, né? E eu queria pedir que você levantasse a sua mão direita e começar a interceder pelos sonhos, pelos seus, pelo do seu irmão. Pai, nós levantamos as nossas mãos agora, apresentando, Senhor, esses envelopes. Num deles, Senhor, estão os sonhos dos teus filhos. No outro, Senhor, tem aquelas coisas que eles, Pai, proclamaram desejar ser libertos. Pai amado, que aquilo que está nesse envelope, cada um como se fosse uma carta para Ti, eu te apresento agora, Senhor. Eu te apresento agora em nome de Jesus, que o Senhor cumpra, Senhor amado, em cada um, aquilo que eles têm, Senhor, pedido a Ti, em nome de Jesus.